Enquanto o mundo entra em pânico, enquanto o índice de medo dispara e enquanto Donald Trump ameaça escalar uma guerra com o Irã, tem algo acontecendo no mercado que a maioria ainda insiste em não enxergar. Né? O petróleo pode explodir, o dólar pode ganhar ainda mais força e o dinheiro inteligente ele já sabe disso, tá, pessoal? Então a pergunta é o seguinte: o Bitcoin vai cair mais? Vai ficar por aí? Vai subir? Ou isso é tudo a maior oportunidade escondida do ciclo? Eu vou te mostrar com dados que pouca gente está olhando, né? O Fear Grid, isso é normal, né? O índice de nível de medo extremo, né? O que o RV realmente está ali indicando, né? O MVRV, alguns indicadores on-chain, vou passar por aqui, tá bom? Colapso silencioso das altcoins ali no total 3, né? O que esperar das altcoins ou não, do Ethereum ou não, enfim, tá? E por que, que o Ethereum pode surpreender muita gente aí nos próximos movimentos. Então fica comigo até o final, porque o que está sendo construído agora pode definir os próximos meses do mercado, essa lateralidade infinita do Bitcoin, mas isso tudo tem uma razão, e o Wyckoff já falava sobre isso, tá? Tentando amenizar que o conflito já estava quase funcionando, né? Finalizando, mas não é bem assim, tá, pessoal? A notícia que saiu agora dia 5 de abril, né? Hoje ainda, falou assim, ó. Na terça, a planta de usina elétrica o dia da ponte, o dia da usina elétrica, né? Tudo num pacote só, tá, pessoal? Dentro do Irã. Não haverá nada como isso. Abra o estreito de. Ele falou lá uma palavrão, né? Abre essa porcaria desse estreito logo, falando do estreito de Hormuz, né? Isso em um Twitter direcionado ao pessoal do Irã, né? Abra logo esse estreito aí e seus loucos bastardos, né? Vocês vão viver no inferno. Apenas assista. Olhe para lá, para o seu Deus lá, né? Presidente Donald Trump. Foi uma mensagem no Twitter bem expressiva que ele quis falar. Tipo, o cara tá pé da vida, né? O Trump tá pé da vida com isso. Passando aqui sobre as notícias, aqui fala, né, porque o Trump agora no último discurso falou que estava tentando resolver o conflito, estava acabando o conflito e tal, mas o negócio no campo de batalha está muito estreito, né? Que ele fala aqui, ó, o Shaldag e o Sariet Matkal, né, que são unidades de comando de elite ali de Israel, né? Tiraram uma parte da operação para resgatar pilotos americanos dentro do Irã, né? A missão durou 36 horas e um helicóptero veio foi alvejado, né? Mas retornou em segurança para a base. Então Israel nega que eles estavam lá, então a fonte internacional do Irã, tá? Aqui mostra o Netanyahu, né? Presidente ministro ali de Israel, né? Então tá tenso, no campo de batalha tá tenso, tentando resolver, tá? E aqui o Donald Trump, o Wall Street Journal, estava falando a respeito dessas notícias, né? De que a guerra do Irã está próxima, né, do fim, estão colidindo com a realidade do campo de batalha, né? Alguns oficiais dos Estados Unidos e analistas dizem isso. Então, ele deu um discurso que praticamente declarou ali a vitória sobre o Irã, né, tal, mas ele tá por outro lado puto e deu esse período aí de até terça-feira para ele abrir, porque senão o bicho vai pegar para o presidente lá do Irã e o pessoal lá do Irã, né? Então, assim, isso prova de que o clima ainda está tenso, a guerra ainda não acabou, o estreito está paralisado e o que reflete com isso, né? Reflete que o índice de medo e ganância, né, pessoal? O mercado já estava precificando uma queda, o pessoal está em extremo medo, né? A gente está em extremo medo e isso para você pensar em compras, normalmente a gente compra o quê? Quando tem sangue nas ruas, não é assim que o pessoal fala? Então, quando tem sangue nas ruas, o que é que você faz? Você compra? Não necessariamente, né, pessoas? Tem que olhar o contexto da coisa, né? Como é que está o Bitcoin referente a isso? Então, o índice está extremo, as pessoas estão com medo. As pessoas precisam só realmente se basear em quê? Em emoção, porque se for basear em emoção, você vende tudo agora e acabou. Né? Esperando só queda. E normalmente, às vezes, nas quedas acontecem as maiores oportunidades. Mas o momento agora é de comprar, a gente vai olhar agora e vai ver. Referente ao petróleo, né? Com essa tensão toda, o que é que o petróleo fez, tá, pessoal? Eu falei para vocês
que notícia é só gatilho para liquidez, tá, pessoal? O gráfico já dizia, ó, deixou um equal high aqui, uma liquidez aqui acima, tá, nessas regiões dos US$ 120, e a probabilidade maior é de que o petróleo venha atingir patamares maiores, com essa tensão política aí de guerra e tudo mais, né? Olha aqui o que respondeu, tá? O discurso de Trump ali tentando amenizar, mas por outro lado os bastidores do mercado de Wall Street já sabem como é que o jogo da política, da economia funciona. Então, o petróleo, pessoal, tá revirando aqui no semanal, ainda existe uma tendência de baixa, tá? Mas sendo absorvida agora para que venha realmente pegar esses patamares dos US$ 120, né? E assim é que eu espero que chegue aqui nessa região dos US$ 120, o petróleo aí sim consiga ter um movimento aqui de exaustão e a gente venha a ver a correção do petróleo aqui nesses patamares, né, pessoal? Vim aqui, como eu falei no último vídeo, e aí sim o petróleo vir fazer isso, tá? A probabilidade que eu espero, tá? Se vai acontecer, aí já é outros 500, mas que a probabilidade agora maior é de que o petróleo ainda continue subindo devido a essas tensões também, o que é bem plausível, e com certeza a dominância do dólar também, mesma coisa do SDT, principalmente, né? A tendência, como eu falei para vocês no último vídeo, é que a USDT ainda venha pegar essa região aqui, tá? Então, região dos 9,5, 10,5 ainda não mudou nada de quinta para agora, como a gente postou no último vídeo. Então, segue o mercado sangrando, segue o mercado em baixa, tá? Então, a tendência basicamente é isso. O dinheiro não fluiu para o ouro, apesar de muita gente dizer assim, mas quando o Bitcoin atingiu o topo, a galera foi para o ouro. E quando agora o ouro atingiu o topo, a galera veio para o Bitcoin. O Bitcoin não mostra nada disso, tá, pessoal? O Bitcoin não mostra nada disso. Existe uma lateralização, existe uma zona de absorção, existe. A gente vai passar isso agora e a gente vai ver. Bitcoin na tela, a gente sabe que a gente veio nessa lateralidade, estamos nessa lateralidade ainda, tá? Mas eu acredito que uma continuidade de onda 5 ainda, tá, pessoal? Não está invalidada, até porque a gente veio mapeando a onda 1, a onda 2 e uma onda 3 sendo construída, essa 3 sendo construída, depois uma 4 e uma 5. Lembrando que essa 3 é composta de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, tá? E desses 5 movimentos, a gente está no que movimento? Se aqui é a onda 3, certo? A gente está aqui numa onda 3. E o que está acontecendo aqui dentro dessa onda 3? A gente já teve uma onda 1, uma onda 2, e essa onda 2 ainda não concluiu, tá, pessoal? Não concluiu, porque a gente ainda está, ou a gente está fazendo aqui uma conexão aqui de ligação para vir novo ABC e assim a onda 2 finalizar aqui para a gente vir rasgar para baixo, tá? Ou a gente já terminou ela, onda 1, uma onda 2, e aqui a gente está fazendo uma onda 2 a 3. É um pouquinho complicado, mas é só para vocês entenderem. O movimento de 1, 2, 3, 4, 5. Finaliza uma 3 aqui. E depois uma 4 e uma 5. Tá? Isso por Elliott, tá, pessoal? Por Wyckoff, o que, que a gente vê aqui? Que a gente está nesse canal aqui, como a gente veio mapeando no último vídeo, falando a respeito disso, tá? Da região do macro. Tá bom? E aqui nessa região de Wyckoff mesmo, a gente está numa redistribuição, pessoal. Eu acredito que a gente está numa redistribuição, não é acumulação. Apesar de você ver forças aqui, ó, pessoal, forças aqui, aqui, aqui e aqui, forças que estão fazendo com que o preço se mantenha ainda acima da região dos 65, tá bom? Essa região aqui crucial, tá? Mas isso tudo é uma construção de liquidez, pessoal. Construção de liquidez. Como eu falei a vocês, a boca do jacaré está aberta ali abaixo da região dos 60, tá? Então isso aqui eu acredito que mesmo sendo um suporte bastante, o preço ainda mesmo tendo esse nível de absorção aqui, tá, pessoal, nesse patamar, tá gerando um mar de liquidez aqui embaixo para ser capturado, tá? Onde a gente já fez aqui um PSY, um buy climax, uma R aqui, definiu o range, tá? Pro Wyckoff é isso. E a gente pegou aqui, já fez um uptrust, um teste aqui de oferta, descemos aqui para o meio da estrutura, né? Fizemos aqui, estamos fazendo aqui uma construção para uma possível captura aqui, tá, pessoal? Uma possível captura aqui, ó. O preço, não se expande se o preço ainda subir mais um pouquinho, tá? Você olha assim, nossa, o preço está amarrado, tá? Mas é isso mesmo, tá? Construção de liquidez, é assim mesmo. É o que o Wyckoff falava sobre causa e efeito. Existe causa e efeito, tá? Oferta e demanda, causa e efeito. E essa causa está sendo construída para um efeito posterior, tá? E na verdade, o que o Bitcoin está fazendo aqui? Um movimento típico, né? Típico de redistribuição. Ele vem aqui, fez um movimento de retorno, quebrou aqui o último fundo. Agora ele está fazendo o que? Um movimento de retração, né, pessoal? Para o quê? Para o meio dessa estrutura aqui, tá? Possivelmente ou ele vem aqui, vara reto, tenta pegar esse bloco aqui e aqui sim haver uma rejeição e ele voltar, ou ele já vai rejeitar daqui, tá?
Ele pode rejeitar daqui e já vir. Então é só acompanhar a região dos 68, região dos... É isso mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, conferir. Então só fica atento aí no seu gráfico, né? Bota aí um alarme. Região dos 68. Região entre os 68 e 69, até possível 69,5, 68,5. Então o Bitcoin pode chegar aqui, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vá, ele pode chegar aqui, ele não tocou no bloco, tá? Olha que movimento de armadilha, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha o que o Bitcoin faz, ó. Ele pega no curto prazo, tá, pessoal? Ele pega esse movimento aqui, ó. É isso que eu quero que vocês entendam. A probabilidade aqui do movimento, desse movimento aqui, ó, é do preço voltar para essa região e tocar nesse bloco. Tocar nesse bloco aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é um bloco aqui válido, tá? No bloco, tô no gráfico de 4 horas. Só que o que é que o preço faz? Ele vem, ele testa uma linha de tendência que já vem acompanhando ele já há bastante tempo, faz um falso pivô de alta, porque não foi confirmado o pivô, ó, tá vendo? O pivôzinho aqui, você tá enxergando? Então, normalmente, quando se faz o pivô, a galera que opera análise gráfica vai fazer o quê? Ah, operou o pivô, rompeu, eu vou entrar aqui. Aí entra no rompimento e toma na cabeça. Tá? Mas o preço aqui não rejeitou de antemão, tá? O pivô ainda praticamente está quase validado, tá? Não validou ainda porque não perdeu esse fundo, tá? E também não validou ainda porque não fechou um candle acima disso. O que é que o preço fez? Ele só fez um teste de oferta aqui nessa região e automaticamente tomou na cabeça. Imagina um monte de índio aqui em cima, na hora que o preço botou a cabecinha aqui, ó, para ver o que, é que tinha ali do outro lado da coluna, tomou um monte de flechada, tá? Aí voltou para baixo aqui de novo. Imagina isso, tá bom? Então, o que é que acontece aqui agora? Deixando esse pavio extremo, o preço ele tende a fazer isso aqui, ó, pessoal. A testar o bloco, ele veio, não testou o bloco, ele deixou só uma ineficiência bem pequena aqui, ó. Bem pequena, não sei se dá para você enxergar, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? O bloco ele começa aqui, tá? E aí o preço ele faz o quê? Ele quase toca no bloco, ele não tocou no bloco. Então significa dizer que antes desse bloco ser tocado, e teoricamente a gente espera sempre os toques nos blocos para poder validar uma região de oferta, né? Mas como a gente fala de região, né? O preço pode rejeitar. Mas como aqui ele teve essa absorção logo, tá, pessoal? Eu ainda acredito, tá? Eu ainda acredito que o preço ainda vai fazer isso aqui, ó. Ó. E aí sim, quando tocar no bloco houver rejeição, que pode ser aqui, tá? Na base do canal ou acima, tá? E aí vinha o preço rejeitar e a gente seguir o nosso fluxo baixista, tá, pessoal? Fluxo de baixa, tá? Lembrando que é fluxo ainda de baixa. O que que eu espero para o mercado agora, principalmente para o Bitcoin, é o fluxo de baixa, tá, pessoal? Não tem nada de surpresa ainda, né? Até porque as regiões de liquidez, ó, tá abaixo de 60, tá? Aqui tem um mar de liquidez em cima, tem, mas eu acredito que o preço não vai fazer isso agora. Eu acho que ele vai pegar ainda essas regiões aqui abaixo dos 60, tá? Aqui no mapa de liquidez, no mensal, tá, pessoal? Tô aqui na liquidez mensal e a liquidez mensal tem alvo no 55, 53K, tá bom? Então, o Smart Money precisa limpar o book, né, pessoal, para completar suas ordens de compra nessa região. O Smart Money está comprando tudo? Claro que não, né, pessoal? Então, quem entra aqui respondendo a pergunta, então agora é hora de comprar? É hora de vender? É hora de se proteger? O que é que eu aconselho vocês, tá? E o que eu sempre faço? Separa um percentual da sua carteira, pessoal. 10%, 20% ou até 30% da sua carteira no máximo, tá? No máximo. Nesse momento aqui agora, com as tensões e tudo que está acontecendo agora, e sabendo que para mim a gente ainda tem uma terceira pernada de alta, de baixa, né? Então, não se expor aqui nessa região do Bitcoin é errado? Não, como eu falei a vocês, os outros vídeos vocês estão cansados de saber. Não é errado se expor aqui, tá? Mas se você não se expõe, como muita gente está falando aí, para você colocar todo o seu capital, pessoal, não faz uma bobagem dessa, tá bom? Não faz uma bobagem dessa. Eu sei que cada um tem a sua maneira de investir, mas é sempre com gerenciamento de risco, pessoal. Ó, sempre tenha gerenciamento de risco, tá? Sem essa palavrinha aqui, que eu sei que tem muita gente que não conhece, tá? Não sabe o que é gerenciamento de risco, encontra o mercado cripto achando que vai ficar rico da noite pro dia e sempre toma na cabeça, bota todo o capital, tem 50 mil, 10 mil para investir e aí cai no YouTube, cai no canal de notícia, um amigo apresentou para você criptomoeda e aí você, poxa, é o futuro, eu vou sair dessa do barco que eu tô aqui agora e vou ficar rico e não vou trabalhar mais para ninguém e acaba querendo ter lucro rápido e se perde e pega o dinheiro todo e coloca aqui porque A, B e C falou
e não sabe às vezes o que está fazendo, né? Não gerenciou a carteira, não sabe como montar uma carteira e aí acaba tomando na cabeça, perde o dinheiro todo e aí vai se frustrar. Muita gente se mata, tá, pessoal? Muita gente se matou nesse ciclo passado. Não acredite se quiser, mas muita gente perdeu família, muita gente ficou divorciada, muita gente colocou o capital todo de uma vida no Bitcoin e acabou perdendo dinheiro, acredite se quiser, comprando na euforia, e é o que o ciclo faz, tá? O mercado de cripto ele dá, mas ele também tira, pessoal. E ele é cruel. Se você não souber a fazer se você não souber o que você está fazendo, você vai tomar sempre na cabeça, tá, pessoal? E isso é fato. Se você quer aprender um pouquinho sobre gerenciamento de risco, eu tenho um e-book, tá? Que eu fiz e elaborei justamente para o pessoal que ainda não sabe, que ainda quer descobrir, tá, pessoal? Tem um link aí embaixo na descrição, tem um link no canal, só você é, clicar no link ali, vai ter o valor ali expressivo ali do, do, do livro, tá? Do e-book, é só você fazer a compra e aprender, porque é um conhecimento que você vai levar para a vida inteira. Até o valor de uma pizza, mas que faz todo sentido, tá? Para quem quiser, tá, pessoal? Você não é obrigado a fazer nada, tá bom? Então, basicamente é isso. Bitcoin é isso, pessoal. Você vai investir 10, 20% do seu capital aqui, se você não quiser tá com aquela sensação de que o Bitcoin vai revirar aqui. Então faz todo sentido você expor aí 10, 20% e vai fazendo. Ó, é 30% do meu capital, bota 10% aqui. E aí caiu mais um pouquinho, bota 20%. E aí caiu nas regiões de 53, bota 30%. Tá bom? É isso que eu fiz, tá, pessoal? Eu só tô com 10% do meu capital aqui investido nessa região aqui, que eu comprei o Bitcoin aqui, nessa região de 63, 62,5, tá? Então, meu preço aqui, com 10% do meu capital, é 62,5 do Bitcoin. Então, estou tranquilo, estou favorável. Não me importa, pessoal, se o percentual é 10, se é 20, se é 30. Sabe o que importa? Às vezes, o que importa é você estar confortável com sua posição. Você está confortável com sua posição? Tô. Faz sentido para você, se o mercado cair agora e você dormir, e você não precisar do seu dinheiro agora? Então faz todo sentido, tá? Acho que faz parte do gerenciamento de risco, mas um gerenciamento de risco controlado é com 10, 20% do capital nessa região. Eu entendo que essa região é para você ter uma gestão de risco afiada, tá, pessoal? Basicamente é isso, esperando o Bitcoin atingir patamares menores, tá? Bem, Ethereum. O Ethereum praticamente está, pessoal, no mesmo posicionamento, na mesma região. A gente tem alvos aí no Ethereum a US$ 1.300. Eu acredito que o Ethereum vai bater essa região, tá? Porque ele deixou um bloco bem aqui, um alinhamento, uma armadilha bem aqui nessa região, ó, pessoal. Nessa região, já mostrei para vocês nos vídeos passados. A gente só tá rendendo, rendendo, rendendo. Tá preso aqui há semanas, ó. Preso, né? Mas o Ethereum tem alvo aqui. Não se espante se o Ethereum der aquela beliscada assim marota, fazer assim, ó. Sabe? É assim que eu espero que o Ethereum responda, tá? Porque o Ethereum já pode subir daqui? Já pode, tá, pessoal? Já pode, nada impede, mas, contudo, todavia, entretanto, ele deixou duas armadilhas aqui, tá? Porque se ele subir daqui, ele com certeza vai voltar para pegar essa liquidez aqui e possivelmente essa liquidez aqui. E talvez, tá? Aí seria um sonho, uma maravilha do mundo, de outro mundo, você vê o Ethereum a US$ 900, tá? E deixou aqui uma. Eu não acredito, pessoal, que o Ethereum vai pegar esses patamares aqui, ó. Eu não acredito, tá? Patamares aqui de US$ 800 a US$ 900, eu não acredito, mas o mercado ele é soberano, faz o que ele quer, tá? Ele pode vir fazer aqui um spring aqui final, por algum motivo, um Black Swan no mercado, uma notícia que veio de última hora. E que notícia é essa? Não é uma notícia que eu falo dos meios de comunicação, de guerra, porque guerra já é precificada. Não é coisas que você vai pegar aqui, então você está olhando notícia para ver o movimento. Não, não é isso, pessoal. Eu estou falando em relação a um evento como a pandemia, um evento como a quebra da Lehman Brothers, entendeu? Como a queda do subprime, por exemplo. Então, coisas desse tipo, eventos que ninguém espera, que acontece um colapso na economia mundial, aí não tem como prever, aí não tem análise técnica que respira. Então, se o Ethereum fizer esse movimento aqui, meu irmão, não pense duas vezes, tá? De antemão, dá para montar posições no Ethereum? Claro que dá, né, pessoal? Claro que dá. O Ethereum aqui, ó, abaixo de US$ 2.000, já tá plausível para montar posições, apesar de ser um altcoin, tá, pessoal? Apesar do Ethereum ter frustrado muita gente, achando que queria bater lá a região dos 8.000, 9.000, tinha tudo para fazer isso, mas aqui o mercado se decidiu, ó. O mercado se decidiu aqui nessa quebra, tá? Eu acredito que o Ethereum fez um movimento aqui, ó, pessoal, ó. A gente fez um movimento de onda 1, uma onda 2, tá? Uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Finalizou aqui o ciclo
em 2025, tá? E aqui a gente veio numa onda A, numa onda B e a gente agora está numa onda C, tá bom? E essa onda C tem movimento de onda 1, onda 2, onda 3, uma onda 4, para aí sim uma onda 5, tá? É o que eu espero, essa enrolação aqui de onda 4 do, do Ethereum para vir uma onda 5 aí. E essa onda 5 pode vir pequena, tá, pessoal? Se fosse projeções aqui, ó, pegar uma onda aqui abaixo, dá praticamente buscar a região dos $1.300, tá, pessoal? $1.300. Então, o que é que eu faço com sabedoria? Entendendo que é regiões de compra, o que é que eu faço? É simples, né, pessoal? Eu faço o chamado DCA por intensidade, como eu já falei a vocês, cansado de saber. Então, essa região aqui dos $1.800, coloca um pouquinho aqui, 20%, 10%. Eu já estou posicionado em Ethereum, tá? Estou com 20% do meu capital destinado para altcoins, destinado para Ethereum. Já estou posicionado em Ethereum. Aqui, o meu preço médio aqui em Ethereum é $1.800, tá? Eu comprei Ethereum em $1.800 e agora só penso em comprar Ethereum aqui em regiões de $1.500 ou $1.300, né? Deixei minhas ordens aqui para o Ethereum, tá? E uma ordem bem esporádica, né, marota, porque você sabe que você sempre tem que ter essa ordem e esse feeling de colocar uma ordem em zonas, pessoal, improváveis, né? A gente às vezes coloca regiões, né? Regiões improváveis. Você vai colocar a ordem? Às vezes as pessoas dizem assim, como é que é essa região improvável? É simples. Prováveis. É simples. Você sabe que você tem o preço do Ethereum, por exemplo, em $1.300, né? E no último instante, no último $900, né? No último estágio aqui, que é quase esporádico dele ir lá, tá? E aí o que é que você faz? Bem, $1.300 eu vou montar uma posição expressiva, tá? Mas deixa um capital reservado para alguma eventualidade, você pegar e deixar uma ordem bem nessas regiões, ó, entre $900 e $800. E deixa uma ordem aqui, porque se ela pegar, se o mercado fizesse aqui, ó, ela pegou sua ordem, você já vem, já reduziu bastante seu preço médio, tá? Se o preço médio for para quase $1.000, para quem comprou em 1.700, 1.300, aí compra aqui uma ordem aqui em $900, seu preço cai para $1.000 aqui. Qual é a diferença de 5%, 10% do preço médio você já vem montando posição? Então, faz todo sentido, tá? Eu me expus em Ethereum agora, tá bom? 20% do meu capital e tô suave, tô tranquilo, tá? Entendendo que o Ethereum tá numa grande região de acumulação, tá? Por que que essa região aqui não formou o Spring? Por que que o Spring não está sendo aqui? E eu coloquei o Spring aqui, é simples, tá, pessoal? Porque pelo mapeamento aqui, o Spring é fase C, como eu expliquei para vocês. A fase C, ela captura e automaticamente ela precisa fazer um rompimento da estrutura e dar continuidade à alta aqui através do SOS, né? Que é a quebra da resistência final, tá bom? Do supply de resistência aqui, e aí ele faz o pivô de alta e dá continuidade à alta para a região do Ethereum lá para os 8 mil, $10.000, é o que eu espero o Ethereum para os próximos anos aí, tá, pessoal? Então, montar posição agora faz bastante sentido no Ethereum. Eu acredito ainda que o Ethereum possa tocar nessas regiões aqui, e aí sim, se ele capturar, vai ser maravilhoso. Se ele não capturar, pode ter certeza que a armadilha, ele vai vir aqui fazer esse movimento. Você sabe que ele vai subir para depois cair, tá? E eu não quero isso. Eu quero para mim, eu espero que o Ethereum venha para essas regiões, capture essa região toda aqui, tá? Não necessariamente a região dos $900. Se for, maravilhoso, mas se não, até $1.300, $1.500 aqui, essa região. Estou montando posição bastante aqui em Ethereum para depois, aí sim, fazer um choque aqui no movimento e o Ethereum fazer o seu ciclo de alta, tá, pessoal? É isso que eu espero para o Ethereum. O contexto agora é de montar posições aos poucos, tá? Não é errado não você montar posições em altcoins que você sabe que tem uma probabilidade que atingiram um alvo ali específico, apesar do contexto ainda ser de queda, tá, pessoal? Então sempre tenha esse conceito, tá? Bem, finalizando aqui a respeito um pouquinho sobre os indicadores on-chain, eu queria deixar para vocês esse indicador que é bastante famoso, tá, pessoal? O pessoal acompanha bastante esse MVRV, tá? E esse MVRV prendeu muita gente só quando faz leitura on-chain de indicadores. E eu estava estudando um pouco esse indicador e realmente o que é que acontece? O que é que te ensinam aí por aí pelo canal? E eu queria traduzir para você não ficar mais preso e refém de indicador on-chain nenhum, tá, pessoal? Indicador on-chain, pessoal, ele serve para uma coisa, você acompanhar e servir de um contexto maior para você tomar suas decisões. Não fique refém de indicador on-chain para tomar uma decisão.
Se você tem um indicador ou dois on-chain, olhe o gráfico, olhe o contexto, veja se faz sentido ou não. Tá? O indicador on-chain só vai ser mais um reforço para você tomar sua decisão. E o MVRV, quem só opera indicador on-chain, quebrou a cara. Quebrou a cara por quê? Porque quem sabe ler, não, mas quem usou isso só como padrão de compra e vende, se quebrou. Porque veja só, o que esse indicador ele diz? Ele diz assim, ó, quando o Bitcoin está caro e quando o Bitcoin está barato. O Bitcoin nessas regiões vermelhas, ó pessoal, eita, cadê? Ah, deixa eu só pegar aqui. Pronto, aqui. O Bitcoin nessas regiões vermelhas, pessoal, essa região vermelha aqui, ó, o Bitcoin está caro, tá? Entre 7 e 9. E o Bitcoin está barato em regiões verde, quando ele atinge aqui, ó, tá? Normalmente entre 0, 1 e até 0,5, né? Quase menos 1. Botar entre menos 1 e 1. É aqui que o Bitcoin está barato. Então o que é que você faz? Como é zona, pessoal? Como é zona, tá? Como é zona, o que é que você trabalha? Você trabalha com regiões de compra. Você não sabe se o preço ele vai vir aqui e ele vai continuar caindo, né? Continuar caindo aqui. E ele vai atingir esses patamares aqui, ó, pessoal, de menos 0,2, de menos 0,03. Aqui chegou na região verde, que possivelmente se você for estudar a média, se você estuda a média de 200, que é uma média 200 semanal, acompanha, coloca no Bitcoin ali, média de 200 semanal. E aí você acompanhar essa média toda, a gente está chegando na região abaixo da média de 200, é normalmente quando a gente está chegando nessas regiões do MVRV. Então aqui já dá para montar a posição? Já, como eu falei a vocês, pelo gráfico, já dá para montar a posição, tá? Então, entre 0 e 1 é região de compra, tá? Então, não faz bastante sentido, apesar de ter uma terceira, eu acredito ainda numa última pernada de baixa, mas faz sentido você montar uma pequena exposição em Bitcoin agora nesse momento, tá? Faz sentido, mas se você quiser comprar, se não, espera e toma uma atitude melhor lá depois, tá? Quando o Bitcoin atingir patamares mais baixos, tá? E o que que acontece aqui? Esse preço ele não tocou, pessoal, a região no ciclo, a região vermelha. Muita gente estava esperando que o Bitcoin viesse aqui, ó, e nessa pegada aqui de alta, ele viesse e atingisse esses patamares de 7, de 6, porque ele vinha aqui, ó, numa decrescente, né? Então, até se ele chegasse aqui em 5,5, 6, já era uma região que poderia indicar o topo do Bitcoin, certo? Mas não foi isso que aconteceu, pessoal. O Bitcoin malmente chegou nessa região de 3 pelo indicador. Ele já pegou aqui, muita gente está dizendo, mas o indicador MVRV não indicou topo ainda. Realmente não indicou topo, entre aspas, né? Não indicou que o preço estava tão caro. Mas aqui o Smart Money decidiu distribuir. Para ele, a lucratividade de quem comprou o Bitcoin, pessoal, aqui nessa região aqui de 15 mil dólares, já estava fazendo 5x, pessoal. 5, 6x. Você acha que o institucional que comprou, tá com ETF, você acha que ele não pegou e não descascou aqui? É diferente o cara que bota R$ 1.000 e espera que o Bitcoin, que fique rico com Bitcoin, meu irmão, em um ciclo só. É totalmente diferente de um cara que bota 1 bi em Bitcoin e vê o valor dele ir para 5 bi. Você acha que o cara vai segurar? Fala para mim, você acha que o cara vai segurar isso aqui? O cara começou a despejar, as instituições começaram a despejar. E principalmente no cenário de contração econômica que a gente estava vivendo. Então esse ciclo aqui, pessoal, foi um ciclo de alta para o Bitcoin? Foi. O que frustrou muita gente foram as altcoins. Porque as altcoins o capital não rotacionou. E depois eu vou mandar para vocês um estudo referente à altcoin season e referente a um gráfico que circula bastante aí sobre rotação de capital. Porque não foi criado por matemático, não foi criado por ninguém, pessoal. Foi criado por um grupo no Reddit que pegou a psicologia e misturou ali e jogou. E aquilo ali fez um fade terrível. E até hoje muita gente usa o gráfico de altcoin, de rotação de altcoin season, como gráfico sagrado, o santo graal da rotação de altcoin. E eu vou te mostrar de quando surgiu. Espere os próximos vídeos aí que eu vou mandar para vocês. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, só sobre esse indicador. Para parar com isso e desmistificar qualquer tipo de coisa. Porque é obrigado o Bitcoin sair, a rotação do capital para as altcoins. Bobagem, pessoal. O mercado não é obrigado a fazer nada que você quer nem o que a gente quer. Os ciclos eles se rimam, mas eles não se repetem. Tá bom? O que está acontecendo no ciclo é uma seleção natural. Seleção, pessoal, natural.
Só vai sobreviver aquilo que tem sentido e utilidade, porque o ciclo mudou, pessoal. O ciclo agora é um ciclo institucional, é um ciclo que, apesar de ter irracionalidade, é menos irracional do que o ciclo que a gente estava anteriormente. Tá bom? Porque o dinheiro inteligente, o smart money, ele trabalha de uma maneira diferente, tá? E muito dinheiro e muita gente com um capital gigantesco tá operando sabendo o que fazer. Então, se a gente como sardinha não operar e não fizer as coisas corretas como tem que ser, vai ficar complicado. Você não vai sobreviver no mercado, tá bom? E deixar um outro indicador aqui, pessoal. Esse indicador mostra o quê? Mostra basicamente por que eu acredito e estou acreditando na última pernada de baixa. Olhando esse indicador também, é só mais uma prova de que isso pode funcionar. De que maneira? Tá vendo aqui o halving? Ele marca essas linhas verdes aqui, ó. Ele marca o halving, né? Ele marca a região de halving, tá? Toda vez que atingiu o halving, ele marcou na linha vermelha. Tá vendo? Tudo que é halving, halving, halving aqui. Essa região verde é um período, pessoal, de praticamente 2 anos. Então, após um halving, conta-se 2 anos, tá? Ele fecha aqui o ciclo e aqui vem uma pernada de baixa. Aqui, daqui do halving para cá, para essa linha verde, um ciclo de 2 anos. Depois, pernada de baixa. Aqui a mesma coisa. Ele veio o halving, ciclo de 2 anos. Chegou aqui, ó, pernada de baixa. Aqui foi atípico porque não tinha acontecido o halving ainda, tá, pessoal? Esse período aqui. Mas olha o que está acontecendo aqui agora nesse ciclo. Você tem 2 anos, bem na faixa, bem na linha aqui que a gente está. O que acontece aqui agora? Historicamente falando, tá, pessoal? Vamos pegar a história aqui para falar. Então, teoricamente, a probabilidade que se repita e se rimar, isso aqui que foi queda, depois da linha verde, isso aqui que foi queda, depois da linha verde, isso aqui que foi queda, depois da linha verde, isso aqui vai ser alta depois da linha verde? É uma grande pergunta, tá? Então, isso é um indicador que pode te mostrar que, teoricamente, o preço pode ainda ir para a última pernada. E o contexto macro, e o contexto do gráfico, e o contexto das leituras fazem todo sentido, tá, pessoal? Então, eu ainda acredito numa pernada de baixa para o Bitcoin, tá? Apesar de muita gente estar colocando capital todo, e é o que eu não aconselho. Se você seguiu o YouTube disse para você, o seu influenciador favorito disse para você, compre aqui todo o seu capital. Tome muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, tá? Porque a realidade dele não é a sua realidade. Use sempre a palavrinha mágica, gerenciamento de risco. Sempre fique no jogo, tá bom? Para finalizar, total 3. Aqui, pessoal, que mora o ouro. O ouro é o que? As altcoins que você tá aqui pensando em investir para o próximo ciclo, né? Saiba escolher, selecionar as altcoins que você precisa para poder ter uma valorização do capital grande, tá? O Total 3 aqui que mostra as altcoins tirando o Ethereum, Bitcoin e as stablecoins, o que está acontecendo aqui? Mesma coisa, pessoal. Praticamente o que o Ethereum está fazendo é o que esse gráfico aqui está praticamente dizendo, tá? Tendência de baixa, tendência que as altcoins ainda sofram mais um pouquinho, tá, pessoal? Venham ainda aqui em patamares mais baixos e aí sim, a partir daqui, capturando essa região aí de liquidez, possivelmente aí abaixo dos 400 bi, aí o preço comece a reagir, faça aqui um choque aqui no movimento e aí a gente volte para mitigar, para depois a gente ver as altcoins respirando e sendo valorizadas ainda no ciclo ainda que vem, tá? Se esse movimento aqui vai demorar meses, eu acredito que ainda demore questão de semanas a meses para acontecer, devido ao contexto que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Queria deixar, não me alongar bastante para vocês, tá bom? Durante a semana a gente vai acompanhar o gráfico do Bitcoin, né? Vendo aí o movimento que o Bitcoin está fazendo. Não se espante com essa altinha aqui, tá, pessoal? Isso aqui é engana ladrão, é o que eu acho, tá bom? É o que o gráfico aqui está dizendo, tá? Regiões de 81K, se existe a probabilidade, existe, mas é pequena, tá, pessoal? É uma probabilidade pequena. Não se descarta nada no mercado, é por isso que a gente trabalha com probabilidade, mas eu espero ainda que o preço venha a atingir patamares mais baixos aqui para a gente montar posições ainda maiores, com percentual maior de carteira, para aí sim tentar surfar um movimento aí em algumas altcoins específicas, que eu vou deixar um vídeo gravar alguns altcoins para vocês ficarem de olho, tá bom? E no Bitcoin e Ethereum, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, boa semana pra gente, a gente vai acompanhando, atualizando vocês durante a semana, tá bom? Um abraço, fica com Deus, fui, valeu!